O ministro do STF, Alexandre de Moraes, conhecido como Xandão Cabeça de Melão ou Gru do STF, o careca mais sexy vivo, ele é um rapaz afrontoso, bem mais afrontoso do que eu, e olha que eu sou afrontoso. Mas ele compartilhou dados da investigação dos vazamentos de dados sigilosos do Bolsonaro com o TSE. E ele fez isso não somente para afrontar o Bolsonaro, mas também o Augusto Aras. E aí você vai falar assim, nossa, mas de novo uma notícia sobre a investigação do Bolsonaro. Olha, eu não tenho culpa de trazer essas notícias pra vocês, mas é que o Bolsonaro é tão investigado, mas tão investigado, que todo dia tem uma notícia de uma investigação contra ele que está avançando. Eu já fiz a lista pra vocês das investigações contra o Bolsonaro, vou fazer de novo. Mas antes eu quero agradecer cada um de vocês, porque parece que o canal superou aparentemente as instabilidades da plataforma. Mas eu preciso da sua colaboração, mais uma vez, o seu like, o seu comentário, isso ajuda muito. Coloquem o seu Bolsonaro preso, coloquem a sua mensagem de apoio ao canal. O que vocês acharam do meu cabelo? Olha, meu cabelo está com um topete muito bonito hoje. Eu estou divino nos últimos dias, então o seu elogio é sempre muito positivo. Mas deixa eu começar o vídeo com a lista dos crimes, ou crimes não, né, das investigações contra o Bolsonaro, porque são 6. É muita coisa, então todo dia vai sair alguma notícia contra o Bolsonaro, de investigações que estão avançando. Ele dá motivos, a Polícia Federal abre investigações, o Augusto Aras tenta barrar, mas as investigações continuam. O Bolsonaro, ele está sendo investigado pelas seguintes coisas: interferir no comando da Polícia Federal, espalhar desinformação sobre imunizantes, promoção de ataques a ministros do STF, divulgação de notícias falsas, prevaricação no caso da Covaxin. Tudo bem que esse aí a Polícia Federal já descartou a participação do Bolsonaro, mas o caso ainda está aberto, não foi arquivado. E por fim, vazamento de dados sigilosos. Porque o que aconteceu? O Bolsonaro, ele trouxe à tona uma investigação que estava sendo feita dentro do TSE apurando lá as urnas eletrônicas. Essa era uma informação sigilosa que o Bolsonaro conseguiu obter essa informação pelo fato dele ser presidente. E ele não poderia ter divulgado essa informação, mas ele divulgou. Ou seja, ele vazou dados que ele não poderia ter vazado. Isso é crime. Isso é crime. E aí toda a investigação começou e a Polícia Federal já colocou o Bolsonaro como sendo criminoso. Por conta disso, falou que o Bolsonaro cometeu crime. O Augusto Aras, que é um capachão do Bolsonaro, e ele tem um aspecto meio de tapete, porque eu acho que o Augusto Aras ele é meio peludão, estilo ursa. Ele pediu o arquivamento dessa investigação no TSE. Mas vocês sabem muito bem que o prestígio do Augusto Aras lá com o STF está muito em baixa. O STF torce o nariz pro Augusto Aras porque acha que ele é um capacho, ele está defendendo, ele está blindando o Bolsonaro e ele não toca as investigações pra frente. Ele faz movimentos em falsos, ele finge que vai, mas não vai, sabe? Ele finge que ele falseia na movimentação para forjar movimentos. E isso está desagradando o STF. E aí o que ele fez? Ele pediu o arquivamento dessa investigação. E vocês sabem, como eu estava dizendo, que há uma má vontade do STF com Augusto Aras, inclusive do Xandão Cabeça de Melão, e eu já falei pra vocês sobre isso em vídeo. Um vídeo já deve ter um mês e meio, vou deixar o link aqui na descrição, no card, para que você possa entender essa guerra da toga que está surgindo. E aí o que acontece? O Xandão, ao invés de acatar a posição do Gustinho, ele compartilhou os dados das investigações que estavam sendo feitas com o TSE. Ou seja, ele falou o seguinte: não, nós não vamos arquivar esse negócio, como nós vamos prosseguir com as investigações. Então o Alexandre de Moraes, ao ter feito isso, ele dá uma resposta para o Augusto Aras e também uma resposta para o Bolsonaro. Porque nós vimos que nesses últimos dias, o Bolsonaro ele começou, segundo as últimas pesquisas, a demonstrar uma certa reação eleitoral. Ele vem crescendo. Há uma tendência de crescimento do Bolsonaro nas últimas pesquisas. Algumas mostram uma distância maior para o Lula, outras mostram uma distância menor, mas todas elas mostram uma tendência de crescimento do Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele tem adotado um discurso também mais voltado para a pauta dos costumes, para recuperar o eleitorado evangélico e tentar recuperar uma parcela daquele eleitorado que foi largando ele na mão desde 2018, quando as eleições terminaram. E o Bolsonaro sabe que atacar o STF, atacar as urnas eletrônicas
É quase como, na verdade, é uma bandeira de campanha. E por mais que o pessoal do Centrão, o Valdemar Costa Neto, o Ciro Nogueira, falem para ele: não faça isso, não ataque, vamos levantar uma bandeira branca, o Bolsonaro não os escuta e continua martelando, continua batendo nas urnas eletrônicas principalmente. Então, ao dar continuidade nessa investigação, o Alexandre de Moraes, que vai assumir a presidência do TSE em agosto, ele mantém aquela espada afiada na cabeça do Bolsonaro. Falando o seguinte: olha, essa investigação continua. Então fique no seu lugar, fique quietinho, não nos encha o saco, não faça nenhum tipo de gracinha contra o TSE, contra as urnas eletrônicas ou contra o processo eleitoral. Porque nós podemos reagir contra você com essa investigação enquanto eu arrumo meu cabelinho. Então essa investigação dos dados sigilosos que a Polícia Federal já mostrou que houve crime é uma arma que o TSE tem e também, por consequência, o STF tem contra o Bolsonaro. É um mecanismo de pressão para reagir às investidas e aos ataques que Bolsonaro tem. O Xandão sabe disso e vai manter essa investigação como uma carta aqui na manga contra o Bolsonaro. E isso pode, claro, se arrastar por um certo tempo até que Bolsonaro saia da presidência da República e aí o que vira contra ele. É uma situação difícil de ser prevista, mas a gente sabe que no futuro Bolsonaro será preso. Ah, mas isso demora, tá demorando tanto. Calma, gente, a investigação nem acabou. Vocês querem o quê? Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Tudo no Brasil tem prazo, tem rito. Calma, vocês nasceram de 4 meses. Houve um tempo, vocês tiveram que ser maturados, vocês cresceram, vocês se desenvolveram, o papai plantou uma sementinha dentro da mamãe, e aí vocês foram desenvolvendo, e aí vocês demoraram 9 meses para... Calma, nem acabou a investigação, Então vamos ter calma, vamos ter paciência. Tudo tem a sua hora para acontecer. O que você tem que perceber é as coisas estão caminhando, as instituições estão fortes contra Bolsonaro, elas não estão abaixando a cabeça e elas estão preparadas para qualquer bobagem que Bolsonaro possa fazer que ele não vai fazer. Porque como nós estamos vendo, a situação jurídica do Bolsonaro tá assada, pessoal. Tá assada. Ele vai ter que passar muito hipoglós na situação jurídica dele, porque ela tá muito assada. Então se ele fizer qualquer coisa, só piora a condição jurídica dele. Então calma. Senta, relaxa, assiste um pouquinho de Jojo, que é um desenho japonês maravilhoso. Curta aí o início do FDS, do Find, que tudo vai rolar muito bem. E a carecofobia do Bolsonaro, por conta do Alexandre de Moraes, que o Bolsonaro tem um medo de careca impressionante, só aumenta cada vez mais. O Bolsonaro ele não consegue ver o filme dos X-Men, porque ele olha para o professor Xavier, ele já pensa no Xandão, e aí ele já começa a ter queda de dentadura. A dentadura pula da boca dele, porque ele fica simplesmente em choque quando ele se vê uma pessoa sem cabelo. Se você gostou, clique no botão de gostei e deixe aí nos comentários, claro!